Bem, livro 8 de Platão, né? Um resumo do livro 8 de Platão e farei alguns apontamentos de por que Alain Badiou, filósofo francês contemporâneo, nos diz que é importante voltar a Platão. Fiz um resumo, né, sobre o livro 8 de Platão, o qual tem alguns resumos, mas o primeiro que vou soltar vai ser esse, né? E estou refazendo porque o vídeo que eu fiz, o áudio não ficou bom. Então vou fazer a leitura do resumo acerca do livro 8 de Platão, elencar algumas questões, fazer alguns comentários e posteriormente trazer a perspectiva de Badiou sobre a necessidade desse retorno a Platão. Então vou ler o texto. Platão, a República, livro 8 e o Estado democraticamente tirano. No livro 8 da República, a análise que Sócrates faz diante dos regimes existentes consiste em uma interpretação de uma hierarquização de certos regimes políticos. Neste sentido, faremos um comparativo entre as possibilidades de dois regimes políticos que seriam a democracia segundo Platão e a considerada democracia contemporânea. Aqui tem brasileira, porém não vou entrar nos méritos do diálogo com a democracia ou a suposta democracia brasileira, pois como já elenquei no vídeo anterior que o áudio ficou baixo, esse debate político em detrimento da política brasileira é no canal Observatório Político, tá? Então você segue lá o canal, se tiver interesse. Então, a prioridade de Platão em A República seria fazer os cidadãos felizes, e para tal considerando a cidade como um indivíduo, assim como no que concerne este indivíduo a sua saúde ou a sua doença. Ou seja, uma doença quando não bem tratada ou cuidada de forma adequada, se transforma em uma doença pior. E, consequentemente, em um agravamento de uma determinada enfermidade. O mesmo se pode dizer dos regimes políticos quando tratados de forma inadequada, segundo Platão. Então, a partir deste sentido, Platão faria uma análise não histórica acerca daquilo que ele compreendia como os regimes mais perfeitos até o considerado por ele mais perfeito, fazendo um comparativo desde a cidade ideal platônica no que concerne aos objetivos da sua concepção, inclusive enquanto episteme, doxa, enquanto conhecimento, né? Mundo das ideias enquanto detentor das concepções físicas e ideais em detrimento do mundo sensível, né? Nesse sentido, Platão faria este comparativo, né, desde a cidade ideal platônica, que será uma cidade supostamente sã, que imaginar-se-ia em um estado ideal que seria impossibilitado de inconsistências, dado que seria ideal e no qual ocuparia corretamente seu lugar. Ideal no sentido platônico, como eu acabei de elencar aqui, né, através dessa representatividade das ideias. Hierarquicamente, né, no que concerne a teoria platônica, no que concerne a questão da hierarquia das almas, que elencarei posteriormente em outro vídeo sobre a República, né, porque a República é dividida em concepções supostamente temáticas, né, em seu desenrolar. Então, Platão faz esse debruçar-se sobre essas concepções de regimes até o pior regime, que seria para ele a tirania. Então, neste contexto, vamos focar aqui, diante desse resumo, desse vídeo, né, na definição de democracia de Platão em relação ao seu estado ideal, que seria a república, contrapondo a realidade da suposta democracia como entendemos, né? Então, por definição, para Platão, um regime democrático seria: a democracia é poder e governo do povo. Dito isto, este regime se deveria à revolta dos oligarcas empobrecidos, isto é, os que já foram ricos e que ao empobrecer perderam os direitos. Aqui gostaria de fazer uma ressalva, né, referente à questão de que a concepção de democracia grega, né, especificamente aqui a democracia platônica, ela, de certa forma, estabelece um determinado parâmetro daqueles que fazem parte do âmbito político, né? E aqueles demasiadamente pobres, demasiadamente escravos daquele determinado contexto, eles não fariam parte dessa concepção grega daquele determinado período, salvo os anacronismos, né? Era como se dava
a sociedade grega naquele período. Então, a reivindicação democrática naquele contexto para Platão se daria através de oligarcas que foram destituídos, né, que perderam poderes em detrimento de concepções materiais e de exercer poder, né? E esses seriam o da classe mais baixa naquele determinado contexto. E aí ele cita isso, né? Esse regime se deve à revolta dos oligarcas empobrecidos, isto é, os que já foram ricos e que ao empobrecer e perderam os direitos. Não estão em igualdade de direitos com os pobres, que, aliás, nem possuem qualquer direito nesse contexto, como já elenquei. Mas os privilégios de entes vêm-se muito diminuídos, entes enquanto representação material mesmo nesse contexto, né? Em geral, quem não tem nada, habitua-se a viver com pouco que tem. Mas quem já teve alguma coisa, como esses oligarcas empobrecidos, revolta-se, e aí no sentido da observação platônica, né? A burguesia, quando sente-se, digamos assim, né, sendo anacrônico, mas serve como exemplo pedagógico, né? Sente que perde determinados direitos, ela revolta-se, né? Diferentemente, de certa forma, da classe subalterna necessariamente, que era excluída desse contexto platônico e que se manifesta na nossa atualidade com uma certa passividade. Mas só um comentário, não vou adentrar nessa questão. Então, para adentrar na classe dominante de uma determinada oligarquia, há que ter o mínimo de riqueza. Assim, quando um oligarca se vê privado de privilégios, vai contestar a situação e se revoltar. Nas democracias, todos os cidadãos teriam a hipótese de governar. Então, logo, numa sociedade, todos os cidadãos têm, em tese, exatamente os mesmos direitos. Os dois valores fundamentais ligados ao regime democrático são a liberdade e a igualdade. Diante desta análise de Platão, a democracia, a liberdade e a igualdade seriam características fundamentais da democracia para este filósofo. E a igualdade essa igualdade concebida aqui, seria uma falsa igualdade na medida em que todos os cidadãos teriam os mesmos direitos e os mesmos deveres. E isso para Platão não é verdade, pois não é verdade que os homens são iguais entre si de acordo com a sua teoria de hierarquia da alma, né? No qual cada indivíduo nasce de certa forma propenso a uma determinada funcionalidade e não necessariamente estão aptos a uma determinada governabilidade ou a um determinado exercer, né, na vida supostamente democrática desse contexto, né? Então, diante dessa democracia direta, na qual os cidadãos são homens livres e todos os cidadãos expressam a sua opinião, segundo Platão, isso não poderia ser concebido, pois nem todos podem ser tidos como sábios, e neste sentido, qualquer um poderia se manifestar e influenciar através de sua opinião, que é muito contemporâneo, inclusive, né? A era da pós-verdade, etc., né? Que remonta as questões a George Orwell em 1984, né? Guerra é Paz, né? Que pode se estabelecer determinadas influências em detrimento de uma simpatia emocional e não necessariamente com comprometimento com a verdade, né? Complicado, Platão se faz atual, mesmo não sabendo do que se fala ou sua fala trazendo malefícios ao contexto geral, né? Mesmo trazendo esse sentimento, esse furor de compatibilidade, né? Então, assembleias democráticas falam apenas de um determinado número de pessoas que tendem a ser sempre os mesmos, de acordo com a mediocridade do âmbito político democrático nesse contexto, segundo Platão, ou os que têm certos dotes oratórios e que têm poder de argumentação e convencimento. E aí, de certa forma, aparece aqui a crítica de Platão aos sofistas, né? Posteriormente farei uma série de vídeos, na verdade, sobre o resgate dos sofistas, então fica atento aí no canal. A liberdade na democracia ateniense é caracterizada por Platão pela capacidade do exercício de cargos políticos. Os cargos executivos que eram atribuídos por sorteios, uma vez que os cidadãos eram considerados todos iguais. Existia o princípio de que qualquer um é capaz de executar qualquer tarefa, contudo, se olharmos para este princípio de outro modo, entendemos que ele leva a um princípio do amadorismo, na medida em que nenhum dos cidadãos que executava funções tinha qualquer tipo de especialização. E aí remonta mais uma vez uma referência ao contexto geral político brasileiro, do modo geral, né? Se você acha que há alguma relevância nesse apontamento, fica à vontade para analisar por si mesmo.
Então, um grande problema da democracia seria partir de determinados princípios que estariam equivocados. Nesse tipo de regime, se deveria escolher pelo bem de todos, e aí remonta aquela questão inicial de Platão, né, pelo contexto ideal representativo, no qual colocaria a cidade como indivíduo, e esse indivíduo deveria prezar pela sua própria felicidade, logo pela sua saúde, e diante disso deveria oscilar apenas diante de determinados parâmetros que elencassem esse suposto ideal correspondente à concepção de conhecimento fixo da representatividade da ideia platônica, né, em certo sentido, que poderia ser permanente, que poderia ser correspondida tanto quanto pelo guia da felicidade e do bem comum, né? Pelo bem de todos, retomando aqui, pelo bem geral e não pelo bem particular. E isso não acontece na Atenas de Platão, seja através do convencimento com pressupostos errados ou através da manipulação oratória por interesse. Mas, para Platão, a democracia se faz um regime instável na medida em que se baseia na doxa, sendo esta passível de ser reformulada pelos indivíduos. Em resumo, o meio político que se constitui como a maioria na contemporaneidade pensa de uma determinada maneira, mas amanhã muda de opinião de acordo com suas mudanças de interesse e não se comprometem com o bem comum ou com a felicidade almejada por Platão, enquanto uma determinada representatividade fixa no mundo ideal que deva comungar do bem comum e do contexto social da República Platônica, naquele contexto, segundo Platão. Então, essa estabilidade democrática, segundo Platão, levaria à tirania. Por quê? As pessoas pensam que só uma pessoa poderá resolver os seus problemas, ou os problemas de todos, né? Um Messias Salvador. Por vezes, são as democracias que elegem um tirano, e este fenômeno não acontece apenas pela usurpação do poder, pela violência direta, pela violência física. Tirano seria aquele que governa sozinho, com arbitrariedade total, sem qualquer tipo de leis fixas ou interpretando as leis fixas ao seu bel prazer. Dentro desta concepção, trazendo para uma determinada perspectiva mais contemporânea, né, poderíamos dizer que, para poder finalizar aqui o resumo, porque no texto eu vou entrar mais num debate político brasileiro, né? De certa forma, essa democracia apontada por Platão aqui como problemática, ela dá espaços para que indivíduos que concebem a democracia como uma possibilidade de inserção acerca dos seus próprios interesses tragam malefícios ao corpo político estrutural de uma determinada sociedade a partir dessa inserção democrática no qual todos podem ter voz, no qual todos são necessariamente iguais em capacidade de exercer determinados cargos, inclusive no que para Platão é uma grande bobagem, uma grande inverdade e só dá abertura para que indivíduos medíocres se adentrem no contexto político e causem malefícios a esse determinado corpo político de um modo geral, o que em certo sentido não deixa de ser verdade. Entretanto, gostaria de fazer uma ressalva para você que quer adaptar Platão completamente ao nosso contexto atual. Não é porque, de certa forma, Platão elenca essas questões e achamos isso relevante que somos antidemocráticos, mas talvez Platão esteja dialogando com questões aqui que nos sirva para pensar acerca da realidade atual, entendendo que tipo de democracia se instituiu e que tipo de democracia não queremos. Talvez possamos reformular um outro tipo de democracia, e não essa, a partir dessas supostas falhas elencadas por Platão. Tá? E aqui eu vou colocar a conclusão de Badiou acerca do que Badiou crê ser interessante nessa revisitar a obra, a República de Platão. Tá? Eu acho interessante para poder finalizar o vídeo. E aí, se você gostou, tá achando útil, tá achando interessante aqui o conteúdo do canal, posteriormente vai ter vídeo sobre sofistas, continuidade da República de Platão, livro por livro, porque eu já tenho elencado isso desde a graduação, né? Guardado esses resumos. Vai ter aulas sobre a metafísica de Aristóteles, tá? Gratuita. E não é todo mundo que dá aula sobre a metafísica de Aristóteles na internet. Então fica atento, já deixa teu like, compartilha esse vídeo, tá? E ajuda o canal se você quiser, tá? Fica aí a chave Pix, albertokelevra@gmail.com, KELEVRA@gmail.com. Então, segundo Badiou é o livro que ele se propõe a reescrever a República de Platão, tentando atualizá-la, né? Creio que esteja aparecendo na tela. E está, né?
Palavras do Badiou. Por que este trabalho quase maníaco a partir de Platão? É porque é dele que necessitamos prioritariamente nos dias de hoje. E por isso uma razão precisa. E isso por uma razão precisa. Ele deu um impulso à convicção de que nos governar no mundo supõe abrir algum tipo de acesso ao absoluto. Não porque um possível Deus sobreponha-se a nós. E aí, entre parênteses, ele coloca Descartes. Ou por sermos nós mesmos figuras historiais do dever sujeito desse absoluto, elencando Hegel e Heidegger. Mas sim porque o sensível que nos entretece participa para além da corporeidade individual e da retórica coletiva, da construção de verdades eternas. Esse motivo da participação, a respeito do qual sabemos que ele faz mistério, permite-nos ir além das normas do que chamei de materialismo democrático, ou seja, a afirmação de que não existem senão indivíduos e comunidades tendo entre si a negociação de alguns contratos, dos quais tudo que os filósofos de hoje pretendem nos fazer esperar é que possam ser equânimes. Como na realidade essa equanimidade só oferece ao filósofo o interesse de constatar que ele se realiza no mundo e cada vez mais sob a forma de uma intolerável injustiça. Cumpre efetivamente ousar afirmar que para além dos corpos e das linguagens há verdades eternas. Cumpre do mesmo modo pensar que corpos e linguagem participam no tempo da renhida elaboração dessa eternidade. O que Platão não cessou de tentar fazer os surdos escutarem. O que Badiou traz aqui nesse contexto é um pouco daquilo que, de certa forma, já foi elencado lá. Não sei se você chegou a visualizar aí aquele vídeo do nosso curso de filosofia para psicólogos. Mas, de certa forma, é uma concepção ideal que, de certa forma, a sociedade humana necessitaria para almejar, ou pelo menos chegar próximo, ou pelo menos tentar de um suposto bem comum, né? A famosa utopia. A utopia não seria muito bem enquadrada aqui em Platão, porque para Platão a utopia não seria necessariamente uma utopia, mas a utopia seria a verdade, e a verdade deve ser alcançada através dessa desconstrução, digamos, sofística da realidade, que se daria por essa obtenção material, essa extração material acerca da realidade de um modo geral, que é elencada de certa forma aqui por algumas questões, e também não estaria elencada a um suposto divino que se sobrepusesse a nós mesmos, né? Como é elencado aqui pelo Badiou, isso na interpretação do Badiou, né? Não seria uma questão de um Deus cartesiano, né? que nos orientaria. Também não seria a questão de uma noção, de um devir sujeito, apesar que eu acho que isso é mal colocado aqui, no sentido de que considerar que Hegel consideraria esse devir sujeito, que já seria um problema que o próprio Hegel já teria tratado, de se colocar com esse devir enquanto objeto de sujeito. Mas enfim, o que o Badiou quer colocar aqui é que, de certa forma, precisaríamos de determinados parâmetros, de um retorno a Platão, para poder compreender, de certa forma, determinados aspectos que poderiam nos guiar, de certa maneira, de uma forma mais adequada para um compartilhamento e uma compreensão da realidade, inclusive social e política, a partir de um entendimento do bem comum, como foi elencado aqui pelo próprio resumo, no qual dei voz ao livro 8 de Platão, né? Seria através desse abrir-se para um âmbito da episteme em detrimento da doxa, descartando esse ambiente da doxa o tanto quanto possível, que seria possível, talvez, trazer uma saúde para esse determinado corpo social, e isso, de certa forma, Platão tenta trazer em A República, né? Elencando os problemas dessa democracia naquele determinado contexto de Atenas, e que podem nos servir, de algum modo, para trazer uma crítica para a democracia atual, no contexto daquilo que não queremos, para esse contexto democrático, por mais problemático que em alguns aspectos a República de Platão possa ser, com a ressalva dos anacronismos. Então, se você gostou aqui do vídeo, se você achou interessante, deixa teu comentário, deixa teu like, teu dislike, compartilha com alguém, tá? E fica atento, que vai ter sempre novidades aqui no canal, tá? Posteriormente. Então, valeu, obrigado. Esse foi mais um vídeo do Gap Filosófico.